Olá, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7 e aos nossos internautas que ultimamente vêm deixando mensagens de carinho nas nossas redes sociais, deixo meus abraços fraternos, desejando a todos que possamos aproveitar esses momentos em que estaremos abordando temas doutrinários. A você que ainda não nos segue nas redes sociais, está esperando o quê? É só procurar a fanpage Espírita Online e nos seguir. Nessa página você pode acompanhar todas as novidades referentes ao nosso portal, TV e Rádio 7. Nosso convidado de hoje será Argemiro Carneiro, que é expositor e desenvolve trabalhos como médio passista e doutrinador, no Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, conhecido como NED, na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. Ele abordará o tema Justiça. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à produção. As mesmas serão respondidas pelo nosso expositor ao fim de sua abordagem temática. Passamos agora a palavra ao nosso amigo Argemiro Carneiro, chamado carinhosamente por todos de Mirinho. E que Deus, com seu amor, nos envolva e possamos aprender juntos. É um prazer tê-lo conosco. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e juntos aprendermos o que essa doutrina consoladora nos traz em nosso benefício, para o nosso crescimento, enfim, para a nossa evolução. Aristóteles definia como sendo igualdade proporcional a justiça, dizendo ele que era tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais na proporção de sua desigualdade. Aristóteles também reconhece que o conceito de justiça ele é impreciso, sendo muitas vezes definido a contrário senso e de acordo com o que entendemos ser justo, ou seja, reconhecemos com maior facilidade determinada situação como injusta do que uma situação justa. Já Platão reconhece a justiça como sinônimo de harmonia social, relacionando também esse conceito à ideia de que justo é aquele que se comporta de acordo com a lei. Em sua obra A República, Platão defende que o conceito de justiça abrange tanto a dimensão individual quanto coletiva. A justiça é uma relação adequada e harmoniosa entre as partes beligerantes de uma mesma pessoa ou de uma comunidade. Platão associava a justiça aos valores sociais e morais. Mas se nós formos a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 875, Kardec perguntou aos espíritos superiores como se pode definir a justiça. E os espíritos responderam: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Nós podemos perceber que todas essas ideias, todos esses pensadores já tinham esse conhecimento, essa ideia formada sobre o conceito de justiça. Então, voltando a 2000 anos atrás, quando Jesus entra na Galileia, que vai anunciar o seu trabalho de revelação da lei de Deus e da justiça, vejam que ele encontrou o seguinte quadro. A Grécia tinha atingido o apogeu, o ápice do intelectualismo, filósofos, artistas estavam lá e o mundo inteiro se curvava a isso. Por outro lado, Roma dava um exemplo de sociedade, com a formação de exércitos, com o sistema de irrigação, sistema de correios, enfim, mostrando a que veio, porque naquela época ela dominara quase todo o mundo. E nós percebemos que Jesus encontra uma ideia formada do que seria a justiça, porque naquela época, aqueles que tinham posses, para eles o trabalho era uma coisa pejorativa. Então se cercavam de escravos que faziam tudo e eles se entregavam ao ócio. Até para cuidar de seus filhos, no caso até da educação dos filhos, eram escravos quem o fazia. Escravos que eram trazidos da Grécia
preparados para que educassem os filhos daqueles que tinham mais condições. E eles também se achavam com o direito de cegar seus escravos, fosse mulher, criança ou ancião, para que ele não fugisse. Mas isso era algo comum, era algo dentro da lei, porque a ideia de justiça que eles tinham naquela época era do poder. Aquele que tinha mais poder fazia a justiça como ele a entendia. Então, ele era detentor da justiça. Mas se voltarmos um pouquinho mais atrás, nós vamos nos deparar com Moisés, que trouxe também a primeira revelação de Deus e deparou-se com um povo que, diga-se de passagem, eram brutos. E a justiça tinha que ser feita. Mas só que lá ela não tinha esse cunho. Ela era mais vingança do que justiça. E muitas vezes partindo até para a crueldade. Moisés, percebendo o quadro, deu forma à justiça, equilibrando a vingança. Ou seja, o olho por olho, dente por dente, não seria mais escandaloso, porque a proporção seria dada de acordo com o fato. Digamos que alguém roubasse uma ovelha. Aquele que foi roubado tinha o direito de tomar todas as ovelhas do que ele roubou, além de matar a ele e toda a sua família. Aquele que cometesse um crime, a justiça o trazia e teria ela o direito, aquele que estava na postura de juiz, de condenar não só a ele, mas também toda a sua hereditariedade. A Roma, com seu equilíbrio, com sua formação social e também nos dando o exemplo de política, tinha nos seus quadros pessoas que assumiam vários papéis, por exemplo, os senadores. Eles atuavam como juízes também, e muitos deles condenavam, às vezes, por crimes irrisórios, pessoas à escravidão nas galés por tempo indeterminado. E isso nós percebemos que era um misto de crueldade com vingança. Nada que justificasse a justiça. Mas aí nós nos perguntamos, passados mais de 2000 anos, nós temos ainda resquícios do olho por olho, dente por dente, dessa crueldade, desse sentimento de vingança, dessa ideia de poder, e aí fazer justiça? Isso nos lembra uma história que conta que o chefe de uma grande tribo, tudo o que fazia era em comum acordo com a população. Eram chamados à praça pública e lá ele explanava seus planos, seus objetivos, traçava suas metas em comum acordo com toda a comunidade, fazendo assim um trabalho social onde eles participavam da construção daquela comunidade. Certa feita, batem à sua porta logo cedo. Tratava-se de alguém que estava furtando, porque eles tinham o armazenamento de alimentos, de sementes, tudo organizado. Mas aí alguém estava roubando alimentos. E ele foi até a praça, convoca a população e pede àquele que estava fazendo os furtos que parasse. Porque não era o fato dele estar precisando que justificasse ele roubar, porque ele fazia parte também daquele povoado e tinha direito, tinha acesso a alimentos, a sementes, conforme o estoque. Mas os roubos continuaram. Mais uma vez ele vem à praça pública e diz que aquele que está roubando, pare, porque senão será trazido, quando for preso, diante de todos ali na praça e será açoitado por 30 vezes. Passados alguns dias, correm à sua porta. O balbúrdio era enorme lá fora. Conseguiram pegar o ladrão. Ele já estava na praça, coberto com um manto, e aquele chefe foi até lá. Se aproximou, estava lá o meliante de joelhos, todo coberto, e ele manda que revelem quem era o infrator. Era sua mãe. E ele manda que desnudem suas costas, uma mulher magra, pele queimada pelo sol, já com certa idade, e o carrasco se aproxima para executar a sentença. Ao levantar o braço, ele interrompe, desnuda-se também a parte de cima, abraça-se a ela e manda que execute a sentença. Se nós formos no livro Lei de Amor, no capítulo 1, Psicografia
de Chico Xavier e Valdo Vieira, através do Espírito Emmanuel, lá na questão 3, nos diz o seguinte: quais os dois aspectos da justiça? A justiça na terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, delapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina, nos processos da evolução e nas atividades da nossa consciência. Se nós formos mais uma vez ao Livro dos Espíritos, na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é bem simples: na consciência. Voltando ao mesmo livro, no seu item 4, Chico Xavier vai nos dizer que qual a relação existente entre doença e justiça? E a resposta seria: no curso das enfermidades, é imperioso que venhamos a examinar a justiça, funcionando com seu todo poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. E aí Kardec, sabiamente na questão 873, vejam a semelhança. O sentimento de justiça é natural ou resultado de ideias adquiridas? Resposta dos Espíritos: é de tal modo natural que vos revoltais o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus pôs no coração do homem. Então, cada um de nós há no seu interior o conhecimento e esse sentimento de justiça. Mas, como vimos, muitos fazem a justiça como ele entende que ela deve ser feita. É muito comum vermos as pessoas se queixarem de fatos por ser aquele que está sendo julgado da sua família, um parente bem próximo. Para nós, como vimos, o que parece ser injusto nada mais é do que a justiça, mas não como eu queria que ela se procedesse. Portanto, é muito difícil nós dizermos: eu quero justiça. Mas que justiça? É essa que nós vemos nos jornais televisivos? Ah, eu quero que a justiça seja feita. Será que essa criatura está cobrando justiça no seu sentido lógico da razão ou uma vingança? Em ver aquele que causou-lhe um delito está sendo levado para a cadeia e cumprir lá sua pena determinada pela lei. Então nós percebemos que tudo isso faz parte de um conjunto de ideias, de pensamentos, de conhecimentos. A sociedade, ela é parte integrante disso aí, ou seja, é ela quem faz todo esse controle, porque as leis são feitas pelos homens. As leis, os códigos penais, por exemplo, se nós abrirmos o Código Penal, nós vamos encontrar lá tudo o que é necessário para que possamos punir aqueles que estão sendo contrários ao que a lei determina. Mas se observarmos, ela não tem a função de maltratar, a crueldade que nós vimos anteriormente, ela tem uma função de educar, reeducar o infrator. É uma pena que não temos instituições que façam dessa forma, mas está lá no Código. A intenção dos códigos penais não são pura e unicamente punitivas, são mais educativas. Isso sim. Porque aquele que cometeu o delito vai ter a possibilidade de se reeducar lá onde ele estiver enclausurado. Portanto, tendo ele um bom comportamento, demonstrando que está mudando a sua condição, ele tem sim um prêmio para a sua pena, uma diminuição da pena. E existem vários casos que nós conhecemos. O autor Francisco do Espírito Santo Neto, no seu livro As Dores da Alma, ele nos faz uma comparação interessante, porque muitos de nós também têm a ideia de justiça como ser duro, rígido. E vejam o que Francisco nos traz. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Poderemos ainda, no futuro, provocar em nós um sentimento de autopunição, pois estaremos usando para conosco o mesmo tratamento de austeridade e dureza. Os excessos de todos os gêneros funcionam, na maioria das vezes, como disfarces,
psicológicos para se compensar nossas tendências interiores. Atitudes exageradas do indivíduo significam quase sempre o contrário do que ele declara. E ele nos dá o exemplo de excesso de pudor seria compensação da agressividade mal elaborada. O excesso de alimentação, compensação de insegurança ou necessidade de proteção. Já o excesso de religião seria a compensação de dúvidas desmoralizadoras existentes no inconsciente. O excesso de dominação, compensação de fragilidade e desamparo interior. E aí nós observamos que atrás de todos os excessos ou rigidez, nós vamos encontrar a não aceitação da naturalidade da vida, fora e dentro de nós mesmos. Justiça, do latim justitia, que também referência a Justitia, a deusa romana que personificava a justiça, e correspondia na Grécia à deusa Dice. Segundo o dicionário, justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Magistratura, faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência, lei penal, punição jurídica, justo, merecido, obrar segundo o que é justo. Então nós percebemos que tudo isso são sinônimos de uma só palavra, justiça. E nós poderíamos dizer mais, mas em cada um de nós já está formado o conceito. Em cada um de nós está na consciência o que nós precisamos para nos pautarmos melhor nessa nossa caminhada. E na nossa justiça, na justiça dos homens, nós temos símbolos, que são a espada, a balança e a deusa de olhos vendados. A espada, ela simboliza a força, a coragem, ordem, regra e aquilo que é razão dita e a coerção para alcançar tais determinações. A balança, ela simboliza a equidade, o equilíbrio, a ponderação, a igualdade das decisões aplicadas pela lei. E a deusa de olhos vendados, usualmente uma imagem da deusa Justitia, que significa o desejo de nivelar o tratamento jurídico de todos por igual, sem nenhuma distinção. E tem o propósito da imparcialidade, da objetividade. E é ela a afirmação de que todos são iguais perante a lei. Segundo data previamente marcada, o Dia da Justiça se comemora todo dia 8 de janeiro. Então nós percebemos que a justiça tem esse simbolismo, a espada, a balança e a deusa de olhos vendados. Mas em alguns momentos nós percebemos que a espada não está tão determinada nem afiada. E a balança às vezes perde o seu fiel. E a deusa, vez por outra, ela dá uma espiada. Então nós percebemos que há ainda aquele pensamento, aquela ideia de quem está no poder é quem faz a justiça. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, ditou suas leis e determinou a cada um ser dono do seu próprio caminhar. Carrego comigo o meu juiz e o meu advogado, que é minha consciência. Então, não adianta aqueles queixumes, eu não sei o que Deus está fazendo, porque eu estou nessa vida, eu não pedi para vir, não fui eu que pedi isso, não fui eu que pedi aquilo. Que Deus é esse, que um é pobre, outro rico demais, um é bonito, outro é um pouco feio? Então, Deus seria essa pessoa, esse ser que nos daria essas mínimas opções de escolhas? Falta nessas pessoas o conhecimento e a ideia de que nós não só temos essa existência, nós somos a soma de todas as nossas existências. Então, nossos acertos e desacertos, nossas virtudes de um passado estão também conosco, mas nós somos cobrados por aquilo que fazemos que destoa da lei, que distorce o bom comportamento. Eu impinjo a mim mesmo a minha pena. Sou eu mesmo quem me cobro ou
me levo à punição. Porque todos nós sabemos a distinção entre o bem e o mal. Não há como negar. Mas alguns ainda usam a consciência, se é que tem, para determinar que aquilo que está fazendo é o correto. Mas esse é o seu ponto de vista. Numa sociedade, nós temos que ouvir a opinião geral. E a opinião se forma assim, cada um trazendo sua ideia para que ela se some e seja uma geral, uma média comum para todos. Sem privilégios, sem nenhum direito além ou a mais do que qualquer outro. Ser julgado na íntegra, ser julgado com o fiel da balança. Se nós formos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas bem-aventuranças, e é o bem-aventurado dos aflitos, esse capítulo, vamos lá no capítulo onde fala na justiça das aflições, no seu item 3. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Portanto, eu reclamo do quê? Eu não tenho a consciência suficiente para me auto-julgar. Faço um julgamento superficial. Não admito que errei, não reconheço meus erros. E me acho no direito de dizer que estou com a razão, com a verdade, que estou certo. Então, há esse misto que ainda precisa ser desvelado. As pessoas não têm ainda essa consciência de que tudo está em nós. Nós vimos os pensamentos dos filósofos lá atrás, Sócrates e Platão, já nos apontava que nós temos a competência e a capacidade de sermos mais justos, principalmente conosco mesmos, que às vezes cometemos injustiças conosco. Às vezes nos cobramos demais, às vezes nos punimos por pequenas coisas, às vezes nossa consciência não nos deixa dormir por um leve desacerto com um amigo, com um vizinho, porque é nessa situação que eu me coloco, sendo justo a partir de mim, para que eu possa ser justo para com o outro. Tem uma história que nos diz que um juiz de uma cidade suburbana dos Estados Unidos, seu trabalho diário era ler processos que lhe traziam para que ele os conferisse. E aí, em determinado momento, ele folheava um dos processos e viu um nome que lhe chamou a atenção. E aí, ele passou a ler com mais detalhes aquele processo e deparou-se com o réu, que era justamente um cidadão chamado Douglas M. Lincoln, sobrenome que não tinha nada a ver com o afamado ex-presidente Abraham Lincoln. E ele correu os olhos naquele processo e começou a tomar conhecimento de que Douglas era acusado de ter matado seu vizinho ao dar-lhe 2 tiros de revólver a queima-roupa, em virtude de este desentendimento entre eles por causa de uma cerca que dividia os seus lotes. E neste momento, o juiz lembrou de algo que ocorrera, ele não sabia ele precisar o tempo, talvez 50 anos, lembrando ele que o pai de Douglas havia lhe comprado um carro e lhe pagou com um cheque sem fundos. Nesse momento, o juiz opta pela oportunidade da vingança. E aí, ele passa a se debruçar com mais vontade sobre aquele processo, analisá-lo com mais fervor para ver se encontrava mais resíduos, mais material para que ele condenasse mais ainda aquele réu, que no seu entendimento, no seu sentido de vingança, já estava tudo preparado, ou seja, ele ia condená-lo de acordo com a lei. Mas ele notou que havia um erro no processo. O Douglas, que era o criminoso, não era esse Douglas que estava sendo julgado, era outro Douglas. E que esse erro não foi visto lá no início do processo. Mas aí
O juiz já estava com sua vingança predeterminada e ele não iria perder aquela oportunidade. E ele disse: minha justiça tarda, mas não falha. Chega o dia do julgamento e tudo corre como o juiz havia planejado. O jovem inocente é levado a virar churrasco em uma cadeira elétrica. Passado alguns dias, um mês depois, o juiz estava lá, tranquilo, agora de alma lavada, como ele próprio dizia, porque tudo tinha ocorrido da forma como ele planejara. E aí nós nos perguntaríamos: ele foi justo ao julgar o rapaz que não era de fato o criminoso? Pode alguém pagar pelos crimes que seu pai cometeu? Ele, como juiz, teria mais consciência do que qualquer um de nós de que, vendo que no processo o rapaz não era de fato criminoso, como ele o condenara? Então, que fica aí a nossa reflexão, que pensemos sobre essa justiça, porque, na verdade, aos nossos olhos, infelizmente, acontece dessa forma. Como eu disse anteriormente, muitos de nós alegam não ter conhecimento de certas coisas, de não entender, de não compreender ainda. Mas a nossa consciência, ela está preparada, ela está totalmente direcionada para nos conduzir, ou seja, para que nós, ao falsearmos, ela nos chame a atenção. Independente do meu grau de escolaridade, a minha consciência, ela está para me conduzir, para melhor me encaminhar. Mas eu posso burlar a minha consciência, eu posso passar por cima dela. E é o que fazem muitos por aí, o que nós chamamos de pessoas sem consciência. Fulano não tem consciência disso? Tem, mas não usa. Ela o chama a atenção, ela dispara aquele alarme, acusando que eu estou cometendo um delito. Mas eu não dou ouvidos, eu não quero que seja daquela forma, porque eu estou agindo conforme eu acho que estou fazendo a coisa certa. Então, na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec também faz uma questão interessante. Como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Então não há como nenhum de nós dizermos em sã consciência que não tem conhecimento, que faz pela ignorância. Não mais, porque decorridos todos esses séculos e milênios, nós não somos visitantes aqui de primeira vez, marinheiros da primeira viagem. Nós já tivemos outros momentos aqui, em outros lugares, em outros países. Nós já passamos por aqui anteriormente. Nós estamos sempre retornando para complementarmos aquilo que deixamos por fazer, para repararmos alguns erros que cometemos e também, principalmente, para aprendermos. Porque senão não evoluiríamos, ficaríamos estagnados. Se nós puxássemos aqui a ficha espiritual de cada um de nós, digamos, das últimas 500 reencarnações, e fôssemos analisar os delitos, nós teríamos, por exemplo, eu assassinei 250 vezes nesses 500 reencarnações. Então eu teria que reparar 250 crimes. Quantas vezes eu precisaria reencarnar? Mais 1000 vezes? 2000? É impagável, se não fosse a misericórdia de Deus. Então a lei de Deus, a justiça divina, ela age com amor. Mesmo você sendo o criminoso, o delituoso, mas ela age com amor. Ela dá espaço para que você caminhe em busca do conserto, em busca do ajuste. Repare o erro cometido. Se conscientize cada vez mais de não cometê-lo outra vez, reincidir naquele mesmo erro. Nos dá a possibilidade de dividir quantas vezes precisarmos para quitarmos essa dívida. Tudo ao nosso favor. Então, é uma lei que nos trata com amor.
Como disse, nós mesmos impingimos a nós a punição. Cometo o meu delito e eu vou fazer a reparação de acordo com aquilo que eu fiz. Jesus, quando estava lá no monte, Simão Pedro desembainha a espada e decepa a orelha do soldado que vem prender Jesus. Jesus ordena: Pedro, embainha tua espada. E naquele mesmo instante ele coloca de volta a orelha do centurião. Nós percebemos aí que não era essa a justiça que Jesus trouxe, porque na verdade ele trouxe uma lei que está dentro da lei de justiça, que é a lei de amor. Lei de justiça, amor e caridade. Mas se nós percebermos e formos lá nas escrituras evangélicas, Moisés já trazia isso. Isso já estava lá nas leis mosaicas. Se nós formos lá, nós vamos nos deparar com a primeira lei, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, versículo 5. O segundo: não guardarás rancor contra teus filhos e nem do teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, a lei de justiça, amor e caridade estava contida nas leis mosaicas. Ele apenas não conseguiu exemplificá-las. Se nós lembrarmos do fato, Moisés, certa feita, ao interferir num desentendimento de um conterrâneo seu com um egípcio, ele suja suas mãos de sangue. Então, para conduzir aquele povo durante 40 anos no deserto, ele teve que impor a sua justiça, a lei mosaica, para que aquele povo não cometesse as vinganças como vinham desordenadamente. Ele impôs uma condição na vingança. Jesus lá no horto disse a Pedro, quando ele guardou a espada: quem com o ferro fere, com ele será ferido. Então, na proporção do mal que eu causo a meu irmão, eu vou ser cobrado. E não há ninguém que possa reclamar de estar sendo injustiçado, porque tudo está de acordo com o que eu mereço e que eu pude fazer. A questão é: antes de fazê-lo, não há como pensar; antes de executar, não há como frear, porque muitas vezes nós percebemos que há nas pessoas o instinto, a vontade sincera e verdadeira de fazer aquilo, a crueldade, a maldade, o desrespeito ao próximo, o desamor. Então, quando nós vemos essa lei, que é no singular, justiça, amor e caridade, nos traz tudo o que nós precisamos para nos pautarmos, para caminharmos em linha reta em direção ao Altíssimo. Eu não posso fugir disso, porque esta lei está sendo justa comigo, à medida que eu sou justo com ela. Tudo que eu passar, tudo que eu sofrer, fui eu a causa. Sou eu quem estou impondo a mim. Então, estou sendo justo comigo ou injusto? Esse julgamento sou eu que devo fazer. E na maioria dos casos, nós achamos justiça divina sendo injusto para conosco. E nós percebemos que Deus não age dessa forma, não age com parcialidade, não tem privilégios. Não existe aquele melhor aos olhos deles. Todos somos vistos por iguais diante de Deus. E a gente percebe que a doutrina dos Espíritos, como uma doutrina consoladora, nos traz essa conscientização de que eu sou responsável pelos meus atos, de que eu devo me conduzir, me pautar, porque eu digo sempre que as leis de Deus não são para nos punir, elas são para que nos pautemos por ela, para que caminhemos lado a lado com ela. Da mesma forma que os homens fazem suas leis, se eu infringir qualquer um código penal civil, eu vou ser responsabilizado. Mas se eu não ferir nenhum deles, não há como ser julgado nem condenado de nada, porque nada fiz. Então isso é o óbvio, o lógico. Mas muitos se acham ainda no olho por olho, dente por dente, e buscam a todo custo a vingança que eles associam à justiça. Ou confundem. Então, o sentimento de vingança, a crueldade, para eles é justiça. E nós percebemos, pelo que ouvimos, que não há nenhuma semelhança. A justiça é algo bom, é algo que nos favorece. Não nos pune, não nos castiga, não nos faz sofrer. Apenas nos mostra o caminho que devemos seguir.
Se caminharmos ao lado da justiça, jamais teremos problema. Mas se eu infringi-la, ela vai me chamar a atenção. Ela vai exigir de mim aquilo que eu errei ou faltei. Na questão, no item 22 desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos em dizer, seria bem melhor que tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou, talvez ainda nem tenha começado a sua. Então, às vezes, nós julgamos dessa forma. Porque era um homem de bem, não poderia morrer? O perverso teria que morrer? Então, às vezes, o nosso julgamento precoce faz com que cometamos esses equívocos, porque estamos julgando ao nosso nível, ao nosso entendimento. E ele continua: por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabar aquilo que nem começou e que o outro continue preso à gleba da terra? Ou seja, o homem de bem terminou sua missão, não há mais necessidade dele ficar preso aqui. Mas eu não vejo com esses olhos. Eu quero que ele fique, que ele permaneça. Seria o mesmo que um condenado ter sua pena diminuída, ele ter conquistado a liberdade e sair. E outro que nem foi julgado ainda, já foi condenado e está lá preso sem nenhum crime. Ou seja, não há como fugir dessa realidade. Existem muitos casos em que nós percebemos que há um erro, uma falha. Mas isso é cobrado, mas isso é imposto. E as pessoas são penalizadas. E nós percebemos que há uma falha nessa justiça, porque são homens que as fazem. Mesmo com um bom intuito, mesmo com o interesse de fazer com que a coisa continue num patamar de equilíbrio, porque a violência ela campeia por conta dessa brutalidade, que são resquícios daquelas épocas ainda que nós passamos por lá em algum momento. Então, há em nós ainda o olho por olho, dente por dente. Por isso é difícil admitirmos essa concepção de justiça. Ao nosso entendimento, seria aquilo no olho por olho, dente por dente. Não há como as pessoas se apartarem disso ainda, porque está muito arraigado em nós. Nós ainda estamos muito ligados a isso. Mas o Evangelho e a doutrina dos Espíritos vem para nos mostrar que podemos sim nos afastar disso aí, com essa outra visão, com essa outra conotação que a lei de justiça, amor e caridade nos traz. Com esse entendimento, dificilmente nós cometeremos aqueles delitos de outrora. Dificilmente vamos incorrer no mesmo erro. Porque agora nós estamos vendo com outros olhos, com um olhar mais profundo, mais direcionado para o meu próximo, como Jesus recomendava que nos amássemos uns aos outros. Então, fica difícil fazer um julgamento a meu ver. Porque eu penso de uma forma, Ciclano de outra, Beltrano de outra. E aí essas divergências vão sempre existir, temos que fazer com que elas se unam e exista uma só ideia, um só pensamento, que sirva para todos, que nos trate por igual, que nos dê os mesmos direitos. Mas ainda impera a lei do mais forte, e o mais forte faz a justiça. Na questão 631 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? Os Espíritos responderam: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então não há como fugir dessa realidade. Nós podemos até querer negar, alegar ignorância, alegar falta do esclarecimento, ou que minha religião não me alcançou ainda isso, mas todas elas falam a mesma língua, porque o Deus é um só, e a lei de Deus é para todos. Então, quando eu trago comigo ainda a maldade, essa semente que eu não consegui arrancá-la, eu vou, obviamente, colher aquilo que eu plantei, e o fruto não pode ser diferente da semente. Não há como fugir a essa lei divina. Porque tudo segue uma norma, uma regra, uma sequência, um tempo. Tudo está calculado, medido.
Eu posso melhorar minha condição aqui, como posso piorar. É meu livre-arbítrio, é minha escolha. Mas aí eu estarei sendo justo, vou queixar-me de alguém. Alguém foi injusto comigo, nunca eu. Não admito, não reconheço. Não me curvo diante da verdade, diante daquele que está com a razão, porque meu orgulho, minha vaidade não permite. Então são essas mazelas morais que ainda estão atreladas ao nosso perispírito, que não permitem que evoluamos com mais rapidez. E até porque também a preguiça não nos permite fazer um esforço maior, uma determinação, o que nós conhecemos como vontade. E essa vontade de vencer, de crescer, ela nos impulsiona. Daí porque todos nós, quando aqui viemos, esquecemos do passado, porque não há como caminhar com aquilo vibrando em nossas mentes. A lembrança, a ideia daquilo que eu fiz, com a consciência que tenho hoje, seria incompatível. E aí seria injustiça de Deus. Mas até nisso ele pensou, em nos dar a todos a oportunidade, partindo todos do mesmo ponto, saindo todos na mesma condição. Claro que alguns carregando consigo já sua bagagem necessária para essa estada. Em cada um de nós habita o que nós precisamos, as ferramentas necessárias para executarmos o trabalho que aqui nos propomos a realizar. E esse trabalho, obviamente, é um trabalho voltado para o aprendizado e a evolução, reparando alguns erros, alguns equívocos do passado, mas sem ir muito lá, porque eu não preciso mais voltar lá, eu preciso seguir em frente. Esse esquecimento do passado me dá essa força, e isso nos impulsiona, porque eu caminho agora livremente, voltado apenas para esse momento e o futuro. O passado agora não me interessa. Ele faz sentido em mim, porque quando retornarmos à prática espiritual, tudo vai voltar e vamos ter uma ideia do todo. Mas agora, Deus, na sua infinita misericórdia, não permite que isso ocorra, porque senão pesaria demais na nossa bagagem. Então, diante de tudo isso, nós caminhamos, nós estamos indo na direção certa. Alguns ainda cometem, obviamente, delitos, porque a semente ainda está germinando. Eles estão ainda colhendo o que plantaram. Nós estamos colhendo e plantando ao mesmo tempo, mas, obviamente, o que colhemos agora não foi plantado agora. Em alguns casos, raríssimas exceções, ainda dá tempo de colher nessa existência. Mas, no geral, nós estamos colhendo o que plantamos outrora e estamos plantando o que vamos colher lá na frente. Por isso que a boa semeadura seria o ideal para cada um de nós. E aí sim, eu agiria com justiça, primeiro para comigo, porque não teria a quem me queixar. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, na página 159, onde ele trata de justiça e responsabilidade, ele nos diz o seguinte: a lei dos renascimentos, dissemos, rege a vida universal. Com alguma atenção, poderemos ler toda a natureza como num livro, o mistério da morte e da ressurreição. Como seria, pois, possível que só o homem ficasse fora do alcance dessa lei? O homem, como todas as coisas, está sujeito à lei eterna. Tudo que tem vivido reviverá em outras formas e para evoluir e aperfeiçoar-se. Ou seja, não é só o ser humano que sofre, a natureza também sofre, os animais também sofrem, tudo dentro de uma necessidade, tudo dentro de uma lei justa, que traz para todos, através desses momentos, a evolução, o crescimento. Porque é a dificuldade que me impulsiona para que eu me direcione para o lado correto, buscando a solução, a resposta e aí caminhando. Porque muitas vezes nós nos entregamos, nós nos abatemos por coisas pequenas, nos deixamos vencer facilmente, ou já entramos derrotados. Falta a vontade, a determinação. E aí ele continua: a natureza não nos dá a morte senão para dar-nos a vida. A lei de causa e efeito é complemento necessário à lei de justiça, de amor e de caridade. Por ela o homem vai se depurando, evoluindo, corrigindo os erros, até conseguir, à mercê de seus próprios esforços, alcançar a perfeição e a consequente felicidade. Nós percebemos que tudo isso é fato, não há como fugir. Eu posso cruzar os braços e não fazer nada.
estarei impondo a mim mais uma pena, porque não evoluí, não aprendi, não ressarci débitos, não reparei, estagnei. E a evolução nos diz que ela é incessante, o progresso é incessante e ele se dá independente da nossa vontade. Queiramos ou não, ele ocorre. Mas eu preciso me esforçar para que dê a ele mais ênfase, para que eu dê a ele mais velocidade, o que vai me beneficiar. Os espíritos superiores na obra O Livro dos Espíritos lecionam que uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, o forte deve prover a vida do fraco. Ensina ainda que a sociedade deve se preocupar pelos necessitados, por aqueles que não podem trabalhar, mas têm o direito à vida e à dignidade. Lembremos que nós formamos a sociedade, somos nós quem determinamos. Num ambiente desse em que vivemos, com várias raças misturadas, vários povos, riquezas que não se calcula, mas também pobrezas que não se admite. Uma distorção, uma disparidade enorme. Onde está a justiça? Onde está a sociedade? Onde estão os homens que fazem as leis? Onde estão os homens que dirigem? Isso sim é justiça. Mas ainda não é feita, porque aquele que detém o poder a quer só para si, para quando bem entender fazer jus a ela e aplicar severamente. Então, as leis de Deus não passam por essa determinação, porque Deus fez para todos. Somos nós que regemos as nossas vidas aqui. Somos nós que determinamos o nosso caminhar, a forma como vamos chegar do outro lado. Daí porque, em muitos casos, são chamados bem antes, porque não precisam mais estar aqui, ou seja, cumprir a sua missão. Outros ainda vão permanecer, muitos em cima de uma cama, outros paralíticos, outros tetraplégicos. Não importa a condição, é a vida. Fui eu que a determinei, fui eu que fiz essa escolha, fui eu que assim aceitei para ser justo comigo, porque o olho por olho, dente por dente, ainda está latente em mim. E eu preciso passar por isso, porque fui eu mesmo quem determinei que assim fosse. Fui eu que escolhi, fui eu que preferi daquela maneira. Não suportar, não aceitar, não admitir, foge totalmente àquilo que eu, conscientemente em outro momento, admiti. Me deparo com a verdade, me deparo com a situação e quero fugir. E atribuo que é injustiça de alguém. Alguém está sendo injusto comigo. Não sei o que foi que eu fiz. Se ouve muito isso. Cabe-nos, pois, trabalhar para assegurar a existência dos fracos, pobres, indefesos, não os deixando à mercê do acaso e da boa vontade, mesmo porque a linguagem do Evangelho é de amor. E o amor prescreve atenção, cuidados, mais especialmente com os seres frágeis e indefesos, aqueles irmãos nossos que ainda não têm a mínima condição de sair de onde estão, se não forem com a nossa ajuda. Porque em ajudando a esses, estaríamos fazendo aquilo que o Mestre já nos disse: quando fizeres pelos pequeninos, é a mim que estás fazendo. Então, fazei ao outro que gostaria que o outro vos fizesse. Esses ensinamentos que o Cristo deixou, que nós, vez por outra, nos deparamos com a necessidade de aplicá-los, mas a preguiça, o orgulho, o status social, o poder aquisitivo não me permitem. Eu não vou me misturar, quando na verdade somos todos irmãos, estamos fadados de saber isso. E o que nos resta é cumprirmos apenas uma coisa: a lei de amor, justiça e caridade. Aí sim, eu estarei cumprindo, não só para comigo essas determinações, mas principalmente para o próximo. Porque, como dizia o grande apóstolo Paulo, a gente só dá o que tem. Eu não posso dar o que eu não tenho. Um coração cheio de ódio não pode dar amor. Então, que nossas consciências possam, a partir de então, vendo com outros olhos e agora entendendo o que é justiça, buscando conhecê-la mais profundamente, vamos sim caminhar com mais facilidade, vamos
singrar esse mar bravio e chegarmos numa condição bem melhor, porque fomos nós mesmos, com os nossos esforços, com o nosso mérito, que alcançamos tudo isso. Precisamos somente de um pequeno esforço e da vontade. Gostaria de deixar minhas considerações finais aqui e agradecer o convite, a oportunidade de poder estar aqui, você que nos ouve, que nos assiste, obrigado pela sua atenção e espero ter contribuído para que todos nós, agora dentro de uma visão mais lógica, possamos analisar com verdadeiros olhos de justiça o que é a justiça. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Quanto mais conhecemos da doutrina, mais temos certeza que pouco sabemos, né? Agora iremos à segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas pela plateia. A primeira pergunta. Desde pequena escutava de meus bisavós que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Você concorda com isso? Havia isso sim, realmente eu também ouvi muito, mas eu discordo porque ela não tarda. Ela sempre vem no momento exato, na hora exata, como eu disse, ele age com parcialidade, ele faz a seu tempo. Nós temos o hábito de julgar pelo nosso tempo, querer as coisas no imediatismo, né? No Sedex 10. Eu diria que a lei de Deus ela pode vir até de jumento, mas chega, né? Mas não é esse tempo, não é exatamente a ideia de tarda, mas não falha. Ela não tarda, ela chega na hora certa. Porque, como eu disse, ela sempre nos dá uma oportunidade, sempre aguarda de nós uma melhora, para que a pena seja mediada. A segunda pergunta é como não usarmos a justiça como desculpa de nos vingarmos? Porque, na verdade, esse sentimento de justiça, ele está envolto, ou seja, embrulhado com esse papel da vingança, esse sentimento nato ainda em nós. A meus olhos, o que seria justiça para alguém que tirou a vida de um ente querido meu? Vê-lo na prisão. Mas eu não preciso desejar isso, porque a justiça será feita independente da minha vontade. Ele transgrediu o Código Penal, o Código Civil, seja qual foi a lei instituída pelos homens, e ele vai ser julgado por isso. Eu não preciso me arvorar em querer essa justiça. Então é nesse querer essa justiça onde está aí camuflado o sentimento de vingança. Porque, na verdade, só o fato de estar preso, para muitos, não resolveria, não seria a justiça. A terceira pergunta é como não sermos tão severos diante de tantos excessos? É o autojulgamento. Porque, como eu disse, muitos de nós se policia muito, se priva muito de certas coisas, se castra de certos direitos, quando, na verdade, nós somos livres para fazermos o que quisermos, desde que nos pautando, obviamente, pela lei, não é? E, principalmente, por essa lei de amor, de caridade, porque quando eu sou favorável ao bem caminhar, eu dificilmente vou cometer um delito, não é? Meu coração não está mais envolto com aquelas manchas, aquelas máculas de um passado, de uma revolta, né? De uma ignorância, de uma crueldade, porque estou em outro corpo, sou o mesmo espírito, mas sou outra pessoa aqui agora. E esse caminhar é quem vai sempre nos anunciar um patamar melhor. A nossa quarta pergunta é: seria a consciência a melhor bússola para esse caminho da justiça plena? Obviamente, Deus, na sua infinita perfeição, nos deu isso. Nos deu a livre escolha. Deixou essa consciência ao nosso favor. Daí porque eu não tenho como dizer que não sei, não conhecia, fiz porque não sabia, fiz porque alguém mandou. Não. A última palavra sempre será a sua. O livre-arbítrio nos dá o direito de escolha, de optar. Se eu optei errado, fiz a escolha errada, vou ter que pagar por aquilo. Mas eu não devo me autopunir, me policiar, não. Eu devo sim caminhar com um olhar voltado para as coisas certas e boas que eu devo fazer. Então, não há por que temer de um momento para o outro, digamos,
me tornar um marginal, me tornar um mau elemento, porque em mim não tem mais essa capacidade. A minha consciência já não me permite. Então, caminhar livremente, suavemente, usando essa consciência com razão, com inteligência, a meu favor. Porque aí eu dificilmente vou cometer o erro, o equívoco que cometeria em outros momentos. Nós poderíamos perguntar a todos aqui da plateia e aos ouvintes, somos as mesmas pessoas de 10 anos atrás? Óbvio que não, houve uma mudança. Nós crescemos de alguma forma. Nós demos um passo adiante. Houve uma melhora. Há em nós agora um melhor entendimento. Então essa consciência está aqui atuando e está nos levando junto. É essa bússola que Deus nos deu. A humanidade, ela continua debatendo-se em meio ao nevoeiro denso do sofrimento. Mesmo após a vinda do Cristo, ainda não compreendemos o caminho que leva à justiça do Pai, a qual estamos todos inseridos. 21 séculos se passaram, e Deus, em sua infinita bondade, permitiu que o véu fosse rasgado em prol da humanidade perdida. E assim iniciou-se uma nova investida de luz, para que os cegos enxergassem, para que os surdos escutassem. Assim vimos o conhecimento da justiça divina atravessar os céus e, por intermédio de homens de boa vontade, as vozes dos Espíritos espalharam-se pelos 4 cantos da abóbada azul, para que o homem pudesse enxergar e compreender de forma mais perfeita. O Espiritismo é de ordem divina. Abrandou todos os corações de boa vontade que, por esforço próprio, conseguiram entrever a verdade. Desde o momento em que o codificador francês transcreveu a última linha da obra O Céu e o Inferno, foi dado ao homem compreender com clareza os mecanismos da justiça divina, cujo único objetivo é a glorificação do Espírito. Em Mateus, capítulo 22, do versículo 35 ao 39, diz: E um deles, doutor da lei, fez-lhe então esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Antes destes 2 princípios, somente a dúvida acompanhava aqueles que desejavam de alguma forma compreender como se processa a justiça divina. Necessário se faz que o homem eleve-se acima desta vida. É preciso, como nosso irmão Argemiro fala, olhar para o passado, para existências anteriores, onde encontram-se as causas dos sofrimentos e das alegrias do hoje. Sem o conhecimento da reencarnação, jamais conseguiremos conceber um Deus soberanamente bom e justo. E se ficarmos presos ao olho por olho e dente por dente, vamos acabar todos cegos e banguelos. Então, agradecemos a Argemiro pelo tema abordado e que possamos continuar nossa reflexão sobre o ensinamento trazido hoje. Agradecemos a Deus, nosso Criador, e ao Mestre Jesus, nosso eterno Rabi da Galileia. Agradeço também a equipe da TV7, que muitas vezes passa desapercebida. Por trabalhar nos bastidores, nos esquecemos muitas vezes. Em especial, queremos agradecer e saudar a espiritualidade, que também trabalha conosco e nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.